alguns de vocês sabem, há 3 anos atrás eu sofri um grave acidente, onde eu quase perdi a minha perna esquerda devido a uma fratura exposta do meu fêmur. E de lá pra cá as coisas não têm sido tão fáceis, principalmente em questão a resultados, e meu desempenho nas competições também não tem sido os mesmos que eu esperava. E a jornada para recuperar o meu corpo 100% e equilibrar a diferença de força que eu tenho entre a minha perna esquerda e a minha perna direita tem sido uma longa caminhada. E a gente até fez vários testes para descobrir essa diferença. E um deles a gente fez lá no Rio de Janeiro. O link tá aqui na descrição para quem quiser ver um pouco desse teste que a gente fez por lá. Só que recriar algumas das situações de prova ou até mesmo de treino no ambiente que eu mais estou acostumado a andar, na mountain bike, em trilhas, é algo muito específico e que a gente não conseguia reproduzir lá no laboratório. Até mesmo a quantidade de tempo. Os esforços que eu fiz lá, por mais que foram intensos e me deram um bom norte, eles não eram exatamente tão reais e nem tão longos. Então eu não sabia exatamente o quanto que minhas pernas iam mudar durante um pedal e um treino mais longo, por exemplo. E para isso, o pessoal da Pro Parts me enviou o novo lançamento da Garmin, o Rally XC200. Esse pedal aqui consegue fazer a medição de potência de forma individual, ou seja, cada um desses pedais aqui é um medidor de potência completamente separado e a gente vai ter acesso aos dados depois do treino. Então nada melhor que um teste prático para a gente descobrir qual que é a verdadeira diferença que eu tenho hoje de força nas pernas. Então ó, o Rally XC200 já está instalado na minha Epic Pro e a gente vai lá para a trilha da Milkshake fazer 2 vezes o circuito completo da trilha, o que deve dar aproximadamente aí umas 3 horas de pedal com vários tipos de terreno. Então, bora lá conferir esse teste. A ideia do teste é bem simples. A gente vai fazer um pedal de aproximadamente 3 horas, um circuito bem completo, onde a gente vai ter subidas, trechos planos, trechos técnicos, subidas curtas, subidas longas, e a ideia é fazer os mais variados tipos de estímulos. Então, estímulos curtos, longos, e ver qual que é a real diferença das pernas em cada um desses. E também com o passar do tempo, qual que é a diferença entre as pernas em 1 hora de pedal, 2 horas de pedal e 3 horas de pedal. Então vamos lá conferir. Finaleira do treino, camisa já meio aberta, braço cheio de sal. O Garmin já estava acusando aí 2.100 calorias aproximadamente, então o pedal foi bem intenso. Zona 3 quase que direto. E agora, para finalizar, a gente vai fazer aqui a última subida de asfalto, um esforço de FTP. Eu vou tentar manter FTP, daqui a estar lá em cima pra gente ver, já com esse cansaço, todo esse acúmulo, qual que vai ser a diferença entre as pernas nesse estímulo aqui. Então vamos lá conferir para finalizar o treino, porque eu tô bem cansado já, mas quero tirar aqui a dúvida final de quanto que é essa diferença. Deixa aqui nos comentários também quanto que você acha que vai ser a diferença nesse último estímulo.
feito e analisado, só que hoje vocês não vão ter spoiler do que tá rolando aqui atrás no Training Peaks e no Garmin Connect. Essas que foram as duas plataformas que eu utilizei para analisar os dados produzidos hoje pelos pedais Garmin Rally XC200. Eu utilizei o Garmin Connect justamente porque lá na plataforma deles tem muito mais acesso às informações produzidas pelo pedal e que a gente ainda vai se aprofundar mais nisso. Hoje eu quero realmente falar sobre essa diferença de potência entre as pernas. A primeira coisa que me deixou muito curioso foi como que essa diferença foi se atenuando com o passar das horas. Como vocês podem ver, na primeira hora de pedal a diferença não foi muito grande. Eu fiquei rodando praticamente a 5% de diferença para o balanço ideal, ou seja, eu estava ali entre 45, 46% de força sendo produzida pela perna esquerda e 55, 54% pela minha perna direita. É uma diferença bem pequena e que, se você ir de casa, por exemplo, pegar a sua bicicleta, colocar os pedais nela e for fazer um teste, você deve chegar num resultado bem parecido com isso. Só que aí começa a mudar a situação a partir da segunda hora de pedal. Na segunda hora de pedal essa diferença já subia para 10%. Então a maioria do pedal ali estava rodando entre 40 a 41% de força sendo produzida pela perna esquerda. Então já ia começando a aumentar essa diferença. E ela ficava ainda mais nítido nos pontos que eu precisava fazer mais força, ou seja, quando eu fazia estímulos ali perto de FTP ou acima de FTP em alguns casos. Em seguida tem a terceira hora, que aí sim a diferença fica gritante. Nessa terceira hora, da segunda para a terceira hora, a diferença já estava ali entre 36% e 35% da força só sendo produzida pela perna esquerda. A diferença começa a ficar muito grande e ali no teste final, ainda que vocês puderam ver aqueles últimos 4 minutos que eu produzi uma força de aproximadamente 400 watts, ali a diferença de novo ficou nessa margem aí de 38% da força sendo produzida pela perna esquerda. E o que ainda me deixa mais intrigado é porque assim, em alguns outros trechos do pedal, eu podia estar desligado, né? Ou seja, estava pedalando de forma normal, eu não estava atento se eu estava equilibrando a força nas pernas. Em nenhum momento do pedal eu fiquei olhando para o balanço, tentando equilibrar aquilo, tentando fazer mais força na perna esquerda para tentar compensar, de jeito nenhum. Eu fiz o meu treino, fiz exatamente o que eu tinha para fazer ali no dia. Só que naquele momento, no final do treino, naquela subida, eu tentei entregar o meu melhor, ou seja, estava dando o meu máximo para conseguir fazer um estímulo forte. E não estava perdoando nenhuma das duas pernas, estava tentando botar o máximo de força em cada uma delas. E ver que ainda assim a diferença foi tão grande, mesmo no momento que eu estava fazendo tanta força e concentrado no que eu estava fazendo, esse sim foi o maior insight que eu tive desse treino de hoje. Pode ter certeza que esse aqui não vai ser o último teste que a gente vai fazer desse tipo. E agora com os pedais em mãos, a gente tem muita coisa para provar ainda e talvez fazer uns experimentos aí para tentar equilibrar mais essa diferença e para eu voltar a competir ao mais alto nível o quanto antes, que pode ter certeza eu estou muito ansioso para isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente ainda vai fazer um review melhor aqui sobre os pedais e falar um pouco mais sobre a facilidade de você poder trocar de bicicleta, trocar o pedal de bicicleta. E também ele tem um esquema muito bacana de você poder utilizar o mesmo eixo dele só trocando a plataforma. Então você pode usar o mesmo pedal de mountain bike para road, só trocando a carcaça dele. Tem muita coisa legal que eu quero falar sobre esse pedal ainda, mas para isso eu preciso também testar ele com mais calma. Mas eu já queria fazer esse vídeo aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês estavam curiosos para saber um pouco mais sobre o que tem mudado depois do acidente. E, bom, esse aqui é um pouco disso. Se você não sabia da minha história e quer conhecer um pouco mais, tem lá o nosso documentário Intento, que está aqui em cima, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de acompanhar. Para quem curtiu até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal também e até a próxima. Tchau!